não tinha médico, não tinha um bom atendimento, tinha um pronto-socorro que era demais. Meu filho quase morreu na mão do médico lá, que ele fez um erro muito grande, dar uma bezetacil nele, sabe? Quase matou o menino. Ele era alérgico, ele soltou toda a pele do corpo. Por esse motivo, eu fiquei, sabe, fiquei esperta e comecei a pensar, eu posso cobrar, porque eu pago meus impostos, eu acho que nós devemos cobrar, né? Nós fazíamos reuniões nas casas e nós percebíamos que tinha algumas mães que tinham alguns problemas em relação à questão de marcação de consulta, discutir a questão de saneamento e a gente resolveu então, algumas mulheres, nós resolvemos sentar e começar a discutir como que a gente poderia fazer para estar melhorando essa situação. Então me chamaram para ir numa reunião no posto, eu fui para essa reunião e era o que eu queria, já pensava isso há muito tempo, sabe? Em ter uma organização para estar cobrando do INSS alguma coisa de melhor para nós. Quando eu comecei a militar, era as donas de casa, tá? Tinha as minhas vizinhas mesmo, a gente começou com as vizinhas, Dona Ana, Marlene, que já morreu, uma companheira nossa que não está mais entre a gente, a Fátima, eram umas companheiras, começamos a brigar pela melhoria do bairro, da nossa rua. Foi aí então que nós começamos então a fazer essas reuniões, antigamente falava, era posto de puericultura, na época, onde só tinha as vacinas e a pediatria. E nós tínhamos nossos filhos, né, que a gente levava nesses postos, e aí a gente sentia essa dificuldade de ter algo mais dentro, que a gente pudesse ter um maior conhecimento, uma maior participação, sentia falta de algo mais nesses postos. Foi então que a gente começou a discutir em esse movimento, que era eram as comissões de saúde. Agora, Zé Carlos, o que você acha que move as pessoas a fazer parte de movimentos, a querer realmente participar, ter voz ativa na sua própria comunidade? É a necessidade ou tem uma questão política também por trás? Olha, um tempo atrás era pura necessidade mesmo, né? Da pessoa procurar o melhor para ele e para aquele pessoal ao redor. Hoje envolveu-se muita política no meio, né? Há muita política, tem muita gente boa lutando, mas existe muita política também por trás disso. Mas eu percebi, pelo que você está falando, que é a má política. Entre aspas, sim. Porque a má vem tentando tomar conta, mas tem sempre aquelas pessoas boas também que falam, não, ele não pode ir sozinho tentar englobar isso aí. Também vou tentar levar uma parte boa para que isso não morra ali naquele meio. Agora, como é que essas pessoas que estão lutando aí há tanto tempo encaram esse tipo de coisa? Gente que chega querendo modificar tudo isso, como é que se luta contra isso? Olha, na verdade nós brigamos ali, é uma discussão meio que ferrenha, né? A gente fica brigando um com o outro, isso não pode, aquilo não pode, mas no final acaba se afastando um pouco aquele ruim. Mas a gente vai lutando até... Quer dizer, tem a força mesmo da luta de vocês? Tem muita gente que não gosta disso. Eu sou um que eu entrei também nesse meio pela força que eu precisava ter com a população, não pela política. Eu fazia parte também, mas eu falei, não põe esse meio, tanto é que quando chega a parte da polícia você tem que se afastar. E eu na época eu falei, não vou me afastar, vou trabalhar como se fosse um conselheiro, não como nada. Tanto é que hoje o pessoal ainda pergunta, você realmente é conselheiro? Eu falei, sou. Mas lá dentro eu sou conselheiro de saúde, mais nada. Isso. Agora, Raimunda, qual foi a primeira grande vitória das mulheres? Na sua memória, assim, o que fica? A grande coisa que vocês conseguiram? A grande vitória em Diadema das mulheres foi ter tomado o hospital Sancil, que era do Estado, para a Prefeitura. Essa foi uma vitória que ninguém imaginava que ia chegar ao ponto que chegou. Como é que foi essa história? Eu não sei por que o Estado parou de atender a população lá e o prédio ficou fechado. Sim. E nisso a população se organizou, fomos para o Estado, lá para São Paulo, para a Secretaria da Saúde em São Paulo, falar com
Os que comandavam lá mais as partes, eles não aceitaram. E foi muita negociação com o prefeito, com a Secretaria de Saúde de Diadema, e a população junto, e muita gente lutando, e infelizmente eles chegaram ao ponto de entregar o prédio para a prefeitura. Como é que vocês foram recebidos lá em São Paulo? Era recebido com muita vaia. Vaia? Vaia. Nós íamos com 3, 4 ônibus, todo mundo uniformizado, todo mundo levando faixas, só que nós era recebidos com muita vaia. Não entrava 2, 3 pessoas. Vocês iam o quê? A Secretaria de Saúde? Nós íamos para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Tentavam falar com o governador? Nós falávamos com quem estivesse lá, mas não deixavam, não. Entrava, era uma comissão de 2, 3 pessoas, o máximo. E nós ficava fazendo aquele auê dentro dos ônibus na rua, que era para chamar a atenção deles, eles iam de cima, nós embaixo, chamava a atenção deles e eles iam cedendo, até que chegou o ponto deles ceder de uma vez e entregar o hospital para nós. E conseguiram? E conseguimos. Quanto tempo de luta foi isso? Foi de 8 meses a 1 ano e 3 meses, essa luta. Se fosse hoje, eu não faria isso. Por quê? Porque não, eu queria era que o Estado tomasse conta do que era deles, para assumir a responsabilidade deles. Mas como já ficou no município, eu acho que foi uma boa, hoje atende todo mundo, é aonde as pessoas é atendido, porque tem um hospital estadual que ele não atende com portas abertas, e o hospital municipal atende. O Hospital da Serraria, que é o que nós lutamos muito por ele, que nem Dona Terezinha falou, esse a gente não tem as portas abertas lá, é portas fechadas. Mas eu concordo, é um hospital muito grande, é um hospital que tem um trabalho maravilhoso, que a gente não pode falar mal de um hospital daquele, é um dos melhores. Eu acho que se eles abrirem a porta para atender todo mundo que chega lá, pelo amor de Deus, então não dá conta. Da UBS vai para lá, do hospital público vai para lá, todo mundo é encaminhado. Sim. Ninguém vai para lá sem ser encaminhado. E funciona melhor. E funciona muito bem. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. E as pessoas começaram a dizer a importância da gente ter, tomar para nós o direito de mudança da saúde, porque era só os capitalistas, e era só os governos, só quem tinha direito à saúde, era quem tinha carteira assinada, e a gente queria mudar isso, né? Acontecia que essa comissão, ela discutia diversas questões de saúde, mas as políticas de saúde também. Então, assim, isso era anterior ao SUS. Não tinha ainda o SUS, né? Então, o que acontecia de legal é que as unidades básicas de saúde estavam, assim, muito moroso o processo de construção. E nós, por exemplo, a unidade de saúde do Promissão, que é essa que eu atuava, era uma casinha com 2 cômodos. Então, existia o projeto de construir essa unidade. Então, essa comissão de saúde se reunia com os outros membros da comissão dos outros bairros e discutia essas questões. A gente chegava para falar com o governador, já tinha os policiais tudo na frente para a gente não entrar, sabe, barrando a entrada da gente. Aí a gente... a gente enrolava alguém por lá e subia atrás do governador. Quanto a gente já foi atrás. Mas na frente a gente enfrentava cavalaria, polícia, para não deixar entrar, sabe? E a gente sentiu que havia necessidade de ter algo oficial, da Secretaria mesmo de Saúde, que nos ouvisse, e não que aquilo que a gente conversava na unidade ficasse só ali com a direção da unidade, mas que essa reivindicação ela fosse levada para outro setor, um setor que pudesse resolver aquilo que nós estávamos conversando ali.
Foi aí então que a gente se reuniu e discutiu a criação do Conselho Popular de Saúde, primeiro Conselho Popular de Saúde. Isso fez com que essa estruturação das comissões de saúde, elas trabalhassem inclusive o regimento do conselho, o treinamento do conselho, o processo eleitoral. Então, essa comissão tinha esse papel de estruturar a participação popular na saúde em Diadema. Zé Carlos, nessa questão aí desse relacionamento com as autoridades, em que época foi mais difícil, em que época vocês conseguiram lidar melhor com todas as instâncias, assim, tanto municipal quanto governo de estado? Olha, sempre foi difícil, né? Sempre foi difícil. Em todas as instâncias? Em todas as instâncias. A gente sempre batia lá, sempre tinha uma desculpa de como fazer, ou senão sempre enrolava, olha, nós vamos fazer, vocês aguardam. E isso ia se pleiteando, né? Desde quando eu entrei no Conselho em 2007, nós temos coisa ainda brigando até hoje. Aí tem hora que fala, eu não vou brigar mais por isso, porque já faz tempo que nós estamos brigando lá dentro e nada é feito, né? Mas aí vão soltando aos poucos. Opa, então peraí, solta um pouquinho, solta um pouquinho. E sempre foi desse jeito, meio moroso, né? Sim. Com o Estado pior ainda, né? Que a gente tenta abrir, como a dona Raimunda falou, abrir as portas do Serraria. Hoje nós sabemos, como ela disse, que não pode ser assim, né? Mas é complicado a gente chegar lá, olha, está faltando isso e isso, nós queremos colocar um conselho dentro do hospital, né? E isso não é possível. Então, porque baixa, as portas se fecham para que consiga esse tipo de coisa. Agora, qual é o argumento para não ser possível? O argumento é diversos, né? Que é uma coisa meio que complicada dentro, na visão política, porque lá dentro são N situações, N coisas, são vários municípios que é atendido lá, dentro desse hospital municipal, do estadual, né? O municipal nós levamos com muito prazer, né? E é lógico que com aquelas brigas de sempre. Suami, é com você. E agora? Eu sou mais ou menos disso, como que eu fiz para minha filha, logo que ela nasceu. Como é o nome? Helena, o nome dela.